foi infeliz, eu acho, no batismo da colônia, porque se a gente observar, são biomas relativamente parecidos. É Mata Atlântica com Mata de Araucária e montanhas médias aí entre 600 e 1.200 metros de altitude. O painel mostra aqui então o relevo da Serra Gaúcha, né, as nossas montanhas, ao centro o imperador Dom Pedro II, que é quem encerra esse processo migratório, e eu vou abrir um parênteses histórico bem rápido para vocês entenderem. Inicia com Dom Pedro I, por quê? A esposa dele, a Leopoldina, ela era do Império Austro-Húngaro, da Casa de Habsburgo. Então, além da vontade de ajudar esse povo lá na Europa, ela tinha um interesse étnico em ajudar. Era o povo dela que estava sofrendo. E aqui tem o brasão da nossa cidade, que posteriormente recebe o nome da colônia, e a nossa cidade também passa a se chamar Nova Petrópolis. Nosso brasão tem como símbolos a araucária, que é o pinheiro brasileiro, ou o pinheiro do Paraná. É uma árvore típica de floresta alta, vocês vão ver muito aqui na nossa região. Tem o milho, representando a agricultura. Os cabos de energia, representando o nosso desenvolvimento. E a andorinha, que é uma ave migratória, representando esses movimentos migratórios que trouxeram uma boa parte dos nossos ancestrais para cá. Pessoal, agora a gente vai passar para o espaço das profissões. Vocês vão ver que cada profissão tem uma plaquinha com o nome da profissão e a tradução para o alemão. Essa tradução geral corresponde a sobrenomes bem conhecidos de vocês. Isso não é uma particularidade só dos povos germânicos. Ocorria na Europa toda, principalmente na Idade Média, para diferenciar uma família da outra, um clã do outro nas aldeias. Eles usavam a profissão do patriarca ou alguma outra característica comum da família que a diferenciasse das outras na comunidade. E depois esses apelidos acabavam virando sobrenome. É um espaço bem interessante, vocês vão gostar. E é na sombra, ninguém vai ficar com muito calor, eu garanto, tá? Bom pessoal, então como eu falei, esse é o espaço das profissões e a primeira profissão representada por uma questão de importância é a do agricultor, que tinha que produzir alimento para esses imigrantes que chegavam. A tradução de agricultor para o alemão é Bauer, é um sobrenome bem comum de comunidades germânicas e eles produziam o básico da alimentação da colônia, hortifrutigranjeiros e alguma produção animal também para produção de proteína. Eu vou passar aqui no meio de vocês para apresentar o segundo profissional, que é o carpinteiro, e a tradução para o alemão é Zimmermann. Zimmermann também é um sobrenome bastante comum de comunidades germânicas. Tinha até uma atriz gaúcha, a Vera Zimmermann, não sei quem levou a moça, muito bonita por sinal. Sumiu. É, ou para quem como eu é do rock, é o sobrenome do meu ídolo, o Nobel de Literatura, o mestre da contracultura, o Bob Dylan, para quem não sabe, é Robert Allen Zimmermann. E era o profissional que fazia todas as estruturas de madeira da colônia, a estrutura das carroças, a estrutura das casas em chaimel. Nessa representação ele está fazendo uma canga, que é aquela madeira que une os bois no carro, e transmitindo conhecimento para o filho, que era muito comum também nesse período, o filho ter o mesmo ofício do pai. Tem uma aranha que suja a orelha dessa criança, vou começar a trazer um pouco também. Já não tem mais solução, cara, eu tenho um mini na orelha, cara. Esperar nascer as aranhazinhas. Esse aqui tem um nome muito estranho em português. E se é estranho em português, obviamente que em alemão é mais esquisitão ainda, né, pessoal? Esse aqui é o tanoeiro. E a tradução para o alemão é Butcher ou Fassbinder. São duas famílias muito comuns aqui na nossa cidade, eu acho que mais incomum no resto do Brasil. O Fassbinder eventualmente as pessoas conhecem porque é o diretor de cinema alemão premiadíssimo por sobrenome. Era o profissional que fazia essas embalagens que fechavam hermeticamente para conservar os alimentos. Nesse período, além do vinho, da cerveja e da cachaça, eles acondicionavam em barris, pipas e mastelas os grãos produzidos na lavoura. Por isso essa tampa no meio do barril para descarregar os grãos das mulas por gravidade, sem precisar desencilhar o animal. Dava madeira como carpinteiro, porém fazia um trabalho mais fino, bem acabado, com entalhe, fazia os móveis da colônia.
todo o mobiliário da colônia. Mesas, cadeiras, armários, cristaleiras, móveis em geral eram produzidos por esse profissional. Esse aqui era o único momento do meu dia que eu trabalhava, mas quebrou o eixo, graças a Deus não preciso mais trabalhar. Eu vim aqui de madrugada e quebrei o eixo da máquina. Essa aqui é uma pedra de amolar, um amolador, um rebolo, um esmeril. Eu gosto de dizer os vários nomes que eu já ouvi Brasil afora, para que todo mundo saiba do que se trata, né? Se vocês estivessem de carro e pudessem interiorizar um pouco o passeio, a gente ainda encontra nas nossas comunidades rurais essas pedras que eles usavam para afiar as ferramentas. É claro que a gente não usa mais, nós já temos eletrificação rural, eles usam os esmeris elétricos. Mas eles mantêm inclusive assim ajardinado no pátio das casas, mais como memória da época em que se usavam essas pedras, né? Ela é feita do arenito, a mesma rocha das nossas esculturas, que por ter essa característica abrasiva, ela é uma pedra que se presta muito bem a esse trabalho de afiar as foices, os facões, os machados, que eram produzidos por esse profissional aqui, o ferreiro. Tradução para o alemão, Schmidt, quem não conhece um Schmidt, né? Eu brinco que o Schmidt é o Silva dos alemães, tão comum que é, né? A grafia correta, pessoal, é a que está na plaquinha, um IED no final, Schmidt. Mas a gente conhece Schmidt com 2 T's, Schmidt com 1 T, Schmidt com DT, e eu já vi até com TH, que lembra o Smith dos ingleses, né? Essas diferentes grafias é por conta de erro de registro. Vocês imaginem um imigrante germânico, semi-analfabeto, no início do século XIX, explicando seu sobrenome com um tabelião português, uma língua anglo-saxônica com uma língua latina. É natural que ocorressem esses erros. Eles ocorrem até hoje, porque não ocorreria naquela época, né? Eu até hoje agradeço a minha avó materna por ela ter se miscigenado e eu não tenho que estar explicando meu sobrenome nas lojas quando vou fazer cadastro. Eu jamais precisei soletrar L-I-M-A. Eu digo Lima e a pessoa escreve tranquilamente. Ao contrário dos meus colegas de trabalho aí, que tem que pegar o papel da mão da pessoa e dizer: deixa que eu mesmo escrevo, porque nem soletrando dá conta. É muito pouca vogal pro meu gosto. Então viva a miscigenação do povo brasileiro. Uma pergunta para você. Sim. Essa pedra aqui vocês usam também para poder fazer aquele... para fazer... Como hoje, no inverno. Esse aqui é o vinhateiro. E a tradução para o alemão é Winzer. Ele plantava uva, fazia o vinho, a geleia, o suco, o vinagre, as passas, a grapa. Ou vocês acham que eu sou assim desinibidinho de manhã porque eu estou tomando água? Não. Já vi carcado. Vamos comprar uma grapa dessa, amor? Tô brincando. Uma pessoal, vocês vão achar grapa? que eu sou um alcoólatra. É água. Aquela água que tinha Aqui os ontem na colonizadores Aurora. tinham lá como lanche que eles levavam para a roça, que nas colônias germânicas do sul do Brasil a gente chama de Frühstück. Frühstück, se vocês procurarem a tradução literal do alemão para o português, vocês vão ver que significa café da manhã. Para nós, a palavra teve um desvio de significado. Para nós, ela significa lanche ou merenda. Por quê? Porque os imigrantes pegavam uma parte do café da manhã e levavam esses cestinhos de lanche para a roça. Por isso, se vocês falarem lá no centro da cidade, Frühstück, 90% das pessoas vai entender como um lanche que se leva para a escola, para o escritório, para o trabalho ou para o piquenique. O dialeto falado na nossa cidade, ele é um dialeto do Reno, aquele rio que vem da França. Portanto, um dialeto renano, do Reno Palatinado. O nome do nosso dialeto é Hunsrück. O Hunsrück é uma cadeia de montanhas do sudoeste da Alemanha, de onde veio uma boa parte dos nossos ancestrais. Ele é um dialeto que não é mais falado na Alemanha, só dentro das casas. E o país que mais fala Hunsrück publicamente, nas ruas, é o Brasil, por conta dessas imigrações, principalmente para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Se por acaso vocês ouvirem alguém falando alemão lá no centro da cidade, atentem o ouvido, principalmente as pessoas mais velhas, a gurizada não quer mais falar alemão. Mas atentem o ouvido que vocês vão observar umas palavras aportuguesadas no meio da frase. Isso que caracteriza ele ser um dialeto já tipificado como um dialeto brasileiro. Hunsrück brasilianisch. Hunsrück do Brasil. Quero passar a mão nisso aqui. Gostosinho. Esse aqui é o oleiro. E a tradução do alemão é Töpfer. Ele fazia todo o material em argila da colônia, os tijolos, as telhas, os vasilhames de barro, né, vasos e panelas de barro. Toda a produção em argila era esse profissional que produzia. Esse aqui é o sapateiro, e a tradução para o alemão é um sobrenome bem conhecido de vocês, principalmente dos amantes da Fórmula 1, que é o Schumacher, ou Schuster. Schuster é o profissional que conserta calçado.
Schumacher é o que fabrica o calçado. Schumacher Profissional é o muito importante também no sapateiro. início da colonização, que além de fazerem as botas, os sapatos e os tamancos, eles acumulavam função e faziam o trabalho de selaria da colônia, as celas para os animais, os alforjes e as cordas em couro. Essa pronúncia dos locutores esportivos, o CH com som de K, Schumacher, isso é errado, tá, pessoal? Isso é o que eu chamo de um italianismo. E eu nem sou um linguista, eu só sou metido mesmo. Mas se vocês observarem os sobrenomes e palavras italianas com CH, tem som de K. Marchiori, Lucchesi, Schiavon, Marchese. Tínhamos um ítalo brasileiro na Fórmula 1, Barrichello, CH com som de K certinho. No alemão não, é Michael Schumacher. Miguel Sapateiro o nome do rapaz. Uma tradução muito livre. Pessoal, antes de explicar esse profissional, eu vou abrir um parênteses técnico sobre as nossas esculturas. Todas as nossas esculturas são feitas em monobloco. É um bloco único de pedra. Elas pesam em torno de 2 toneladas, porém o bloco chega aqui com 4. Perde 2 no ato de esculpir. Fica com aproximadamente 2 metros de altura e demora em torno de 30 dias para produzir uma obra dessas. Exceto esse profissional que não deu para fazer em monobloco por causa da forma. Ia ser difícil de achar uma rocha que favorecesse essa forma. Então foi feita em 2 blocos. E obviamente a escultura gigante lá no fundo, que representa a família, são 20 blocos de pedra, 25 toneladas e em estado bruto eram 40 toneladas. Mesmo que a gente conseguisse extrair uma rocha de 40 toneladas, o trabalho de transporte ia ser bem difícil e do escultor mais ainda. Esse profissional aqui é o curtidor e a tradução para o alemão é Gerber. Para os mais jovens e para os desavisados, eu já explico de antemão que curtidor não é alguém que no século XIX ficava no Instagram, no Facebook ou no Twitter curtindo pago por alguém. O curtidor, o que ele fazia? Ele preparava o couro, curtia o couro para o Schumacher fazer os manufaturados de couro. Então ele colocava um tronco de árvore sobre 2 cavaletes, estendia o couro do animal, as avessas sobre esse tronco de árvore e com uma lâmina ele raspava resíduos de carne e de gordura e preparava esse couro para a produção coureiro-calçadista. Esse aqui é o alfaiate e a tradução para o alemão é Schneider. Schneider também é um sobrenome muito comum. Se vocês chutarem uma moita na praça da cidade hoje, deve ter uns 3 Schneider atrás, de tanto que tem na nossa cidade. Profissional também que eu não preciso nem explicar muito. Vocês já devem ter observado as amplitudes térmicas da Serra Gaúcha, né? Imaginem no século XIX, tinha que ter alguém que fizesse roupa sob medida para esses imigrantes suportarem as intempéries da Serra do Nordeste do Rio Grande do Sul. Eu brinco que o gaúcho tem que ter 3 pulmões, 2 para adoecer e 1 para sobreviver. O gaúcho da Serra. Que bem no campo é bem difícil. O comerciante, só pode. O último profissional é o comerciante e a tradução para o alemão é Kaufmann ou Geschäftsmann. Geschäft em alemão é negócio, Geschäftsmann é o homem de negócios. Ele absorvia todo o excedente da produção da colônia, negociava esse excedente em outros mercados e trazia desses mercados os produtos que a gente não produzia, diversificando assim a economia local. Era o dono da venda, né? O dono do armazém, o dono do mercadinho. Eu vou pedir que vocês se acomodem para o lado de cá. Eu vou ali na graminha encerrar e eu explico os próximos espaços para vocês. E depois, a partir daqui, vocês podem seguir sem a minha companhia, que está tudo muito bem sinalizado. E vocês vão entender tudo muito bem. Exceto os de língua inglesa. Quem é que é de língua inglesa? Você? Não? É? Muito bem. Infelizmente, se eu fizesse, desde que eu falasse fluente o inglês, se eu fizesse nas 2 línguas, a Sabrina ia me matar, porque ia demorar 2 horas o meu trabalho. Pessoal, esse espaço que vocês vão acessar, ele é o espaço dos pioneiros. E ele é um espaço de contemplação e de homenagem. Esses rostos que vocês vão ver são pessoas que realmente existiram. Quase todos têm foto na plaquinha para vocês compararem com a escultura. E um pequeno histórico dizendo de onde eles vieram e o que faziam. Vocês devem ter observado que em nenhum momento eu falo imigração alemã do Brasil. E eu falo imigração germânica do Brasil. Esse espaço mostra muito bem por quê. Vocês vão ver que aí tem austríacos, suíços, pomeranos, prussianos, renanos, bávaros, saxões e principalmente boêmios. Que a nossa cidade ela é predominantemente boêmia. E onde era a Boêmia, hoje nem é a Alemanha, é a República Tcheca. Eles vêm para cá em 1824, o Império Alemão só vai se unificar em 1871. O que dava a unidade étnica a esses povos era o idioma, todos falavam alemão.
por isso a gente fica tentado a chamar de alemães. A gente nem acha isso muito errado, nem corrige muito, mas a gente gosta de chamar a atenção para que não coloque esses imigrantes em períodos errados da história, achando que eles vieram fugidos da Segunda Guerra, né, do Hitler, ou que vieram fugidos da Primeira Guerra, também não. É muito antes, é o final das guerras napoleônicas e a ascensão da Revolução Industrial, 1824. Inclusive o ano que vem, 2024, nós vamos comemorar os 200 anos da imigração germânica no Brasil. Haja chopp, né, pessoal? Eu espero que o poder público da nossa cidade encane o chopp na cidade. Eu quero ir escovar os meus dentes de manhã e abrir a torneira da pia do banheiro e que saia chopp ali. São 200 anos de muita luta, a gente tem que comemorar em grande estilo, né? Se você tinha alguma dúvida sobre o meu alcoolismo, eu derrubei todas agora. Outra coisa muito importante que eu preciso chamar a atenção, e agora é mais por segurança minha do que por qualquer outro motivo, já que todo trabalho tem algum tipo de insalubridade, o meu não foge à regra, eu corro os meus riscos no ambiente de trabalho, principalmente trabalhando num parque de pedras e com tantas mulheres no grupo, o risco de eu ser apedrejado no final é sempre muito grande. Eu já estou há 6 anos aqui no parque, isso ainda não ocorreu, é sinal que eu tenho conseguido equacionar o problema com bastante sucesso, e eu espero que não seja hoje que é o final do dia, a minha filha me encontre com um galo nessa careca maravilhosa por conta de um acidente de trabalho. Vocês devem ter observado que a figura feminina aparece bem pouco no nosso roteiro, né? Não é machismo do Valmor, lá do dono do parque, poupem ele também. Nem machismo de gaúcho, que o gaúcho ele é meio bravateiro mesmo, mas a mulher dá 2 gritos, ele já murcha as orelhas e vai fazer o que tem que ser feito, né? Se a gente se debruçar sobre os livros do final do século XVIII e do início do século XIX, a gente vai ver que as sociedades, não só as sociedades germânicas, mas as sociedades em geral eram muito machistas e patriarcais. E quando eu falo muito a ponto da gente ter procurado, por exemplo, profissões muito comuns à mulher no início do século XX, como professora, e lá em 1824 a gente não encontra. O critério para escolher um professor naquele período era o homem mais importante da comunidade, o homem mais sábio da região, a mulher ficava circunscrita ao lar, trabalhava tanto ou mais do que o homem e aparecia nada, ficava relegada a um plano secundário. E é só ali no século XX, como a gente bem conhece a história, que a mulher começa a ocupar o seu espaço, tanto no mercado de trabalho quanto na sociedade em geral. Por isso, seguindo aqui, vocês vão ver ali nas culturas e tradições, tem um casal representando a dança, tem uma figura feminina, além daquelas do início, né, da mãe e se despedindo da filha. Lá do outro lado tem uma camponesa de aspecto bastante sofrido, colocando a cuca. A cuca não é a bruxa do Monteiro Lobato, tá? A cuca é um pão doce dos povos germânicos. Ela está colocando a cuca no Backofen, que é o forno a lenha. Tem uma menina com instrumento de percussão, também muito comum do folclore germânico. A escultura gigante ali que representa a família, obviamente tem a figura da mãe. E a nossa última escultura é uma escultura de homenagem à mulher, que é uma moça que está ali depois desse telhado. Quando vocês terminarem o roteiro, vocês vão ver. Observem que ela tem um traço mais suave, um traço mais fino. É proposital, isso nós pedimos para o escultor para mostrar também a beleza da mulher germânica. Ela não tem aquela carga de sofrimento da camponesa do forno a lenha. E o único traço de sofrimento dessa escultura, vocês vão observar, ela está de pés descalços, para mostrar a força dessa mulher, uma mulher que se dispõe a atravessar um oceano para tentar uma vida nova num continente distante. Tem que ser realmente uma mulher muito forte. Agora sim, para encerrar e vocês irem, digamos, abençoadinhos para casa, eu ainda vou apresentar um padre, vocês não vão escapar dessa. Um padre que não era alemão, olha o que eu falei sobre as diferenças de etnias, né? Um padre suíço. Tem uma importância histórica muito grande no nosso município, vocês vão ouvir falar muito dele ainda. Esse aqui é o padre Theodor Amstad, que há 120 anos atrás, numa localidade a 5 km daqui, ele funda a primeira Caixa Rural, a primeira cooperativa da América Latina, que posteriormente passa a ser o sistema Sicredi, que hoje é um sistema de crédito cooperativo que já se espalhou pelo Brasil todo, um banco muito forte. Foi esse padre, reunindo agricultores, que cria essa cooperativa, fazendo da nossa cidade, Nova Petrópolis, a capital nacional do cooperativismo. Vocês vão observar sempre que forem em comunidades germânicas que tem muito associativismo e cooperativismo. Eu não gosto de ser autobiográfico, mas eu tenho um bom exemplo na minha família. E se tem uma coisa que tem muito pouco na minha família são bons exemplos, então o que tem eu gosto de contar. Eu tenho uma filha de 17 anos, a Júlia, que até os 14 ela estudava numa escola municipal agrícola aqui perto. E no último ano dela do ensino fundamental, portanto aos 14, ela foi eleita presidente da cooperativa da escola dela, inclusive representou a cooperativa em congressos no Uruguai e na Argentina. Toda a rede municipal de ensino da nossa cidade tem ensino de alemão do pré-escolar ao 7º ano e cooperativas escolares.
Eles gostam de transmitir para as crianças esse conceito de uma sociedade toda fazendo força em direção ao objetivo comum. É melhor do que essa força pulverizada e egoísta, e eu não estou nem fazendo juízo de valor, é humano isso, a gente pensa muito em si mesmo, né? Mas eles plantam nas crianças a sementinha do associativismo e do cooperativismo, para que elas entendam que juntos a gente pode mais. Depois as nossas grandes cooperativas, tanto a PIA, que é a grande cooperativa de laticínios, quanto o Sicredi, que é a nossa grande cooperativa de crédito, observa essas crianças nas cooperativas para captar talentos, lideranças e quem sabe futuramente trazer para os seus quadros. Foi assim que a minha filha já aos 14 anos e meio começou a trabalhar na cooperativa de laticínios, aquele regime de jovem aprendiz, né? E desde então não para mais. Agora ela trabalha numa escola de idiomas, pegou gosto pelo trabalho. Então desde os 14 que eu não dou mais mesada. É bom para os pais também a cooperativismo. Tá? Pessoal, aqui eu dou por encerrado o meu trabalho. Espero que tenham gostado da minha companhia até aqui. Fiquem à vontade.